Boa tarde, eu sou Cristiane, sou arquiteta, especialista em arquitetura e infraestrutura para ambientes de saúde. Trabalho com o Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro, com os hospitais federais, e vim mostrar para vocês um pouquinho do que foi a minha tese de doutorado, falando de ambiência e de ambiente de nascer. Queria agradecer ao Eric, ao IPH, pelo convite, para poder divulgar, né, a ambiência, que é um assunto que ainda está muito incipiente a discussão, apesar de já ser estudado há aproximadamente 40 anos, enfim, 50 anos, a gente está em 2020 já, mas ainda assim é um tema bem pouco tratado na arquitetura, e a gente tem a chance agora de falar um pouco sobre isso. E falar também do ambiente de nascer, usando como exemplo a Casa de Parto do Rio de Janeiro, que, para mim, que trabalho com saúde já há bastante tempo, é um dos exemplos mais lindos de acolhimento e humanização na área de saúde que eu já tive a oportunidade de ver. Esse tema que eu estou trazendo para vocês é um recorte da minha tese de doutorado, que foi apresentada no ano passado, no PROARC, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFRJ, e ele era um pouquinho mais longo, né, do que só a Casa de Parto. Eu estou trazendo para vocês um recorte. Para mostrar aqui, essa é a subdivisão do que foi a tese. Eu não vou passar por todos esses itens, porque ia ficar muito longo, mas a gente dividiu em 4 capítulos principais. O primeiro, explicando o que é essa questão da ambiência, dizendo o que vem a ser a ambiência em arquitetura e a ambiência em saúde, falando sobre os estudos relacionados com o tema ambiência, não só aqui no Brasil, mas também em outros países que tratam disso com bastante mais afinco do que nós até. O segundo capítulo descrevia todos os aspectos relacionados ao ambiente de nascer, de uma forma geral, não somente casa de parto, mas casa de parto, maternidade, enfim, as diversas formas de você constituir os ambientes de nascer, a legislação toda envolvida, quais são as discussões que vem acontecendo, né, historicamente, ao longo das últimas décadas em relação ao ambiente de nascer. Várias legislações aconteceram, enfim, principalmente com as discussões sobre a humanização e a humanização do parto. Então, o capítulo 2, que eu não vou falar aqui, isso é um assunto muito longo, a gente pode conversar numa outra palestra, trata basicamente de todas essas questões relacionadas ao ambiente de nascer. O capítulo 3 explica quais são as metodologias e quais foram os métodos, os instrumentos que foram utilizados para poder fazer a validação dos dados que foram compilados. Foram duas unidades estudadas, basicamente, na pesquisa de campo, que é o capítulo 4. Uma foi a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, e a outra diametralmente oposta, né, na forma de pensar, construir, projetar, enfim, foi a Casa de Parto José Capistrano Filho, que fica aqui no Rio de Janeiro, mas já na Zona Oeste. E, assim, elas ficam bastante distantes, atendem a um público bastante diferenciado e tem formas de atendimento, assim, que apesar das duas seguirem, né, os parâmetros todos da humanização do parto, enfim, do parto natural, são duas tipologias de atendimento no que se diz respeito ao ambiente completamente diferente. Eu não vou falar da Maria Amélia aqui, vou me focar na casa de parto, até pela questão da tipologia de serviço que é oferecido, mas se alguém quiser se alongar um pouco mais no conhecimento disso, é só olhar a tese está disponível, é pública, e vocês vão conseguir ver todas essas outras vertentes do estudo que estão lá. Bom, esse tema, esse estudo apareceu para essa pesquisa em função do dia a dia, né? De viver hospital. Trabalho com hospital há mais de uma década, e no dia a dia o que a gente vê em relação a projetos hospitais públicos, tá? É bom ficar claro o recorte. O que a gente vê é uma diversidade imensa de problemas, normalmente derivados da falta de discussão com quem efetivamente vai utilizar aqueles espaços, seja para o trabalho, enfim, seja como paciente. Uma série de posicionamentos hierárquicos muito complicados, né? Temos os donos dos serviços, os donos dos setores, isso acontece o tempo inteiro para ajudar a complicar um trabalho que já é
bem restrito por conta das normativas que nós temos que atender para poder fazer edificação de saúde. Normativas que são extremamente necessárias, mas que às vezes complicam bastante a função do arquiteto que trabalha com saúde. Então, essa vivência com projetos mal feitos, que acabam gerando obras mal sucedidas. Essas obras começam e não conseguem se finalizar porque os projetos não foram pensados para atender efetivamente o serviço que ia ser feito ali, porque as pessoas não pensam em processo, pensam somente em normas, ou pensam só no processo, que às vezes não está correto, e desdenham a normativa que tem que direcionar aquele serviço, e por aí vai. Isso gera uma infinidade de desperdício de recurso e de tempo, porque muitas vezes você tem que parar e refazer algumas coisas e algumas nem são refeitas. Eu já cansei de ver obras que foram paralisadas e nunca mais foram retomadas, e isso é dinheiro que vai sendo jogado fora por aí, né? Além de atrapalhar bastante, às vezes, o trabalho assistencial que cada unidade de saúde faz. E aí, no meio desse trabalho todo, com os hospitais do Ministério da Saúde, me apareceu há alguns anos um curso, foi dado pelo próprio Ministério, sobre ambiência em saúde, formação de apoiadores em ambiência em saúde para o próprio Ministério da Saúde, em função da existência da cartilha da ambiência, que é um documento que já tem, ele é de 2003, então ele tem quase a mesma idade que a nossa EDC, há bastante tempo, e é um documento pouco conhecido, né? Então, essa cartilha da ambiência ela é uma diretriz da Política Nacional de Humanização, ela já está, se eu não me engano, na terceira edição, e apareceu para a gente lá vários arquitetos, era um curso só para engenheiros e arquitetos do Ministério da Saúde, apareceu para nós um documento que tratava, a princípio, de qualificar o projeto para ambientes hospitalares, dentro do que preconiza a humanização, né, do atendimento para esses usuários e também para os profissionais, que já era uma vertente diferente, porque a gente pensa em saúde, pensa, óbvio, primeiro no usuário paciente e esquece que todo mundo que está dentro de uma unidade de saúde é paciente. Não só a pessoa que está lá para receber o tratamento, mas também aquela que está prestando o tratamento, aquela que está fazendo outros serviços ali, enfim, limpeza, manutenção, hotelaria, por aí vai, e principalmente o outro que é bem mais esquecido, que é o acompanhante. Então, a cartilha de ambiência vem dentro da Política Nacional de Humanização, para tentar trazer para dentro da conversa desses projetos, desses ambientes, toda essa gama de usuários que a gente tem ali, e tentando relacionar isso com a forma com que você pensa e projeta o espaço físico para ter o atendimento assistencial e para o convívio dessas pessoas. Então, essa ferramenta do Ministério da Saúde, ela fala de elaborar projetos mais intuitivos, trazendo a visão do usuário, esse usuário participando do processo de discussão, das resoluções de projeto, enfim. Mas era uma coisa que, para mim, a princípio, era uma discussão que a gente sempre queria muito ter, a gente vive dentro de hospital, faz projeto para o hospital, e não é uma conversa fácil. Não é fácil para você conversar um projeto de uma casa, imagina dentro de um hospital você discutir projeto com uma série de pessoas diferenciadas e algumas nem estão lá para discutir, como por exemplo paciente, você não tem essa visão do usuário paciente do que é aquele lugar, do usuário acompanhante do que é aquele lugar. Então, como é que essa ferramenta na prática poderia ser aplicada? O curso me deixou com esse incômodo, e isso foi um pouco antes de eu começar a me preparar para o doutorado, e acabou que virou o foco, né, do meu estudo, descobrir se essa ferramenta do Ministério da Saúde, a ferramenta do Programa Nacional de Humanização, ela efetivamente seria passível de ser aplicada no meu próprio trabalho dentro dos hospitais, porque é uma dificuldade que a gente tem no dia a dia de conseguir fazer essas discussões de uma forma minimamente tranquila. Tem sempre os intervenientes, tem sempre um grupo que puxa mais para um lado que para o outro, e conseguir fazer isso de uma forma tranquila e tendo um resultado final coerente era bem complicado. Até no curso em Brasília, a gente fez um laboratório aqui no Rio de Janeiro, e à época foi um projeto grande de um hospital, e essas discussões foram feitas muito rapidamente, porque temos prazos, né, enfim, de políticas, inaugurações, por aí vai, e foi um exercício que começou muito legal, mas foi muito complicado de finalizar, justamente por conta da dificuldade de unir todas essas pessoas. Então, eu peguei essa dificuldade toda e fui lá para o doutorado querendo estudar ambiência, querendo parametrizar
uma ferramenta para discussão e desenvolvimento dentro do processo de projeto para os nossos hospitais. Cheguei no doutorado com esse tema e foi bem complicado no começo entender que a ambiência que estava lá no Ministério da Saúde, a ambiência que está lá até hoje, né, essa diretriz, uma diretriz da PNH, na prática ela está bem distante ou está bastante distante das discussões de ambiência que têm acontecido dentro da arquitetura ao longo das últimas décadas. É, mas, assim, é importante frisar que, assim, essa cartilha da ambiência, apesar dela, meu caminho do doutorado ter tomado uma outra vertente em relação ao significado e a forma de lidar com a ambiência, ela é a primeira ação efetiva do que a gente coloca aqui como o Ministério da Saúde, trazendo para dentro da discussão do projeto essa questão da dimensão subjetiva. Ou seja, ela não acompanhou o meu estudo até o final como uma ferramenta para qualificar o projeto, eu descobri um outro caminho para isso, mas é uma ação importantíssima quando ela surge para trazer para nós arquitetos a oportunidade de olharmos para o nosso projeto, considerando que tem mais ali do que só a conformação do espaço, que tem uma outra dimensão relativa aos sujeitos que tem que ser observada. Tá? Então, ela ainda, além disso, institucionaliza esse conceito de ambiência e dá respaldo para que a gente possa começar a trazer esse tema, né, e esse termo para as discussões em relação à qualificação de espaços de saúde. E isso ainda é muito complicado. Eu terminei o doutorado já tem quase 2 anos, e ainda escuto, toda vez que escuto falar de ambiência, eu fico meio arrepiada, porque as pessoas falam, você fala ambiência, todo mundo leva diretamente para decoração ou coisa parecida. A ambiência sempre é voltada para um entendimento de vamos embelezar o espaço. A ambiência é você pegar um espaço que não está bem tratado e troca o forro, põe um piso, arruma a porta. E, na verdade, é um conceito que tem muito mais dentro dele do que meramente embelezamento de espaço. Então, esse conceito da ambiência, eu estou perdendo a primeira linha ali, é um conceito que já vem sendo discutido por vários pesquisadores da área da arquitetura, da área da psicologia ambiental, da antropologia, aproximadamente desde a década de 70. Então, a gente tem um monte de gente séria estudando isso, não só fora do Brasil, mas aqui no Brasil também. Temos 3 universidades, principalmente, estudando mais profundamente, foram as que eu mencionei na minha tese, essa questão da ambiência ligada à psicologia ambiental e trazendo isso para a conformação do espaço. A gente tem gente aqui no Rio estudando isso de forma muito séria no PROARC, tem um grupo de pesquisa que se dedica bastante ao estudo da ambiência em vários aspectos, porque não só a saúde, né, mas também a todo aspecto da arquitetura, e a gente tem isso de uma forma muito grande também com vários grupos de estudo fora do país. Então, assim, apesar de você encontrar pouquíssima literatura sobre ambiência ainda em português, se a gente for procurar fora daqui, na França, na Alemanha, na Grécia, no Canadá, tem um monte de gente estudando, falando sobre isso. Não vou me estender também sobre as pesquisas externas, está à disposição na minha tese, quem quiser procurar para ler, enfim. E esse termo, como diz o Guiá é um dos principais pesquisadores sobre a ambiência, não só atuais, mas já desde a década de 70, ele é do laboratório de Cresson, na França. Ele diz que é um termo difícil de a gente conseguir explicar, porque ele diz muito a respeito. Estou tirando a telinha da minha frente aqui. Ele diz muito mais respeito à dificuldade das pessoas em entenderem qualquer explicação que fale de coisas relativas à percepção. A gente consegue entender a questão do ambiente estar agradável ou não por conta do tipo de material que você usa, da conformação física, mas não consegue entender que a experiência que esse ambiente te proporciona tem muito mais a ver com a sua percepção sobre ele do que efetivamente com o que foi colocado ali fisicamente dentro do ambiente. Tá? Então, a percepção, na verdade, de qualquer pessoa em relação a um ambiente é o que diz como é que ele vai definir, como é que ele vai sentir, qual o significado, qual o valor que ele vai definir dentro dessa ambiência ali. Então,
a ambiência qualifica situações de interação sensível, porque é o ser em relação ao espaço, entendidas como experiências de cada um, que são feitas num determinado lugar, num determinado momento. O que isso quer dizer? Que dependendo do seu humor, por exemplo, de como você amanheceu o dia, você já muda a percepção do espaço. Pode estar no lugar mais legal do mundo, se você estiver triste, aborrecido, chateado com alguma coisa, você não vai ter uma percepção tão positiva daquele lugar ali, porque o seu estado de espírito influencia na percepção que você tem. Então, a ambiência, na verdade, é o sentimento que você tem em relação ao ambiente, e não o material que você aplica ali no ambiente, ou o desenho que é feito daquele ambiente. É um conjunto de atores, né, sejam eles é, 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 táteis ou não táteis, que se juntam para dar à pessoa, ao sujeito, a sensação daquele ambiente. E a ambiência é justamente isso, a sensação que você tem de cada ambiente, enfim. Tá? Então, assim, segundo os estudiosos de ambiência, né, cada local ele é caracterizado por uma ambiência que é própria, que é dele. E essa construção ela é cotidiana e se baseia na articulação de diversos fatores, visíveis, invisíveis, táteis e não táteis, enfim. Então, a gente vai falar do material de revestimento, a gente vai falar da conformação do espaço, a gente vai falar da temperatura do ambiente, a gente vai falar do tipo de serviço que ele é feito, o que ali é feito, o que é recebido, enfim. E a própria experiência da pessoa que está nesse ambiente, a forma com que ele está se sentindo. Então, tudo isso influencia o comportamento e influencia a sensação que você tem naquele lugar ali, e tudo que é feito ali dentro. Então, segundo o Thibault, que é outro grande estudioso e pesquisador, enfim, que escreve muitos textos sobre ambiência, também francês, essa ambiência é uma composição dos aspectos físicos, dos aspectos culturais, sociais, de uso e de temporalidade, ou seja, isso entre outros, né, que operam no nosso consciente, no nosso inconsciente e que determinam como é que fica a percepção desse ambiente, desse espaço e a forma com que a gente se relaciona com ele. Então, aspectos físicos, tudo aquilo que compõe o lugar. Aspectos culturais, tem a ver com toda a bagagem que cada um traz, enfim, sua religião, sua história, sua etnia, tudo isso interfere na forma com que você percebe um determinado ambiente ou não. Uma coisa que para nós ocidentais é muito normal, para um oriental pode ser encarada de uma forma extremamente desagradável e vice-versa, porque você vive e percebe de acordo com a sua cultura, e isso vai também muito para o lado social. As questões de uso influenciam da mesma forma, e até a própria temporalidade, né? Porque você pode olhar um ambiente de uma forma hoje, e amanhã você olhar de uma forma completamente diferente, só porque você amanheceu de bom humor hoje ou de mau humor amanhã, enfim. Tudo isso interfere na forma com que a gente percebe o ambiente. E aí, sim, uns exemplos fáceis de a gente poder entender isso, né? Quando os estudiosos dizem que a ambiência engloba tanto o ambiente construído, mas também o conjunto de efeitos que ele faz. Você olha cada uma dessas imagens, cada uma delas te traz uma sensação diferenciada e até te induz a ter determinados comportamentos. Você olha ali a primeira foto, aquele jogo de luzes ali, é um ambiente que você causa um certo estranhamento, um certo espanto. Então, assim, ele é feito para ter aquele efeito diferenciado nas pessoas. Essa imagem desta casa ali, nesse lugar árido, cada um vai ter uma percepção diferente. Eu olho para isso, eu sinto um vazio, assim, uma coisa, tá faltando alguma informação, é um lugar te leva para a distância. A terceira foto ali é uma grande biblioteca, uma biblioteca tradicional. É impossível, impraticável entrar num ambiente desse sem você se sentir meio que oprimido por aquele monte de livros dali que te obriga a pensar em fazer silêncio, em andar com passos mais cautelosos para não incomodar quem está em volta, uma sensação de respeito que te causa aquele lugar. Então, até a própria função do ambiente já te determina
a forma de comportamento que você teria que ter para caminhar num ambiente desse. Você não pensa em sair, a menos que você seja uma criança, óbvio, né? Em sair correndo por um corredor de uma biblioteca senhorial, assim, séria como essa. Então, ele já te determina um comportamento ali mais adequado para a tipologia de lugar que você está. Então, assim, a conformação do lugar te direciona seus atos e direciona as sensações que você tem ali. É uma coisa que vem do ambiente para o sujeito e vai do sujeito para o ambiente, para você perceber como é que funciona essa ambiência. E essas figuras engraçadinhas são para mostrar também que essa associação lá do espaço das ambiências, ela acontece de acordo com uma série de aspectos, né? Condições físicas, psicológicas, ambientais, temporais, culturais, N outras que vão influenciar a forma com que você, indivíduo, se sente em relação àquilo ali. E a percepção, ela é de cada um, ela é pessoal. E cada um vai olhar e sentir de uma determinada forma. Então, assim, as figurinhas estão bem para mostrar isso, né? Uma pessoa, um passarinho está sentindo calor e o outro está sentindo frio. Depende, se é um passarinho do sul e vem para o Rio de Janeiro, ele ia assar aqui hoje. Se é um passarinho que mora no Egito, vai chegar aqui e falar: opa, tá frio ainda, precisamos de mais um pouquinho de calor. Porque você está acostumado com uma determinada temperatura. Então, assim, é relativo para cada um aquela sensação ali de conforto térmico, de conforto ambiental. Tem ali as árvores ali num dia de sol, você vê uma sensação de abertura. Quando você olha uma imagem de uma casa fechada, soturna, à noite, pode trazer uma sensação de medo, enfim. Cada ambiente vai ter ali uma determinada forma de influenciar o olhar do sujeito e a percepção do sujeito. Você está dentro de uma arquibancada lá lotada na arquibancada que está o pessoal da sua torcida é uma coisa, imagina estar na outra torcida, deve estar te dando uma sensação completamente diferente. Se é que você é maluco de ir para a torcida do outro time, né? Mas pode ser que aconteça, não sei, não entendo de futebol, gente. É, um dia iluminado, um dia nublado, tudo isso vai causar sensações diferenciadas nas pessoas e cada pessoa vai ter uma visão e uma sensação diferenciada em função de como ela vive, do que ela pensa, de como ela se sente, da bagagem que ela tem, de como é a história dela, pessoal, social, enfim. E isso tudo influencia na percepção do indivíduo sobre a ambiência. É só para apresentar um pouquinho mais para vocês aqui a ambiência do Programa Nacional de Humanização, né, da PNH. Essa cartilha está disponível na internet, se alguém se interessar em olhar, uma cartilha pública. Aliás, todas as publicações do Ministério da Saúde se encontram disponível na internet, é facílimo, é só baixar e ler. A cartilha da ambiência, ela funciona em cima desses três eixos norteadores. O eixo da confortabilidade, que esses são termos da cartilha, tá? Focado na privacidade, na individualidade, que é o eixo que trata mais da conformação do ambiente em função dos aspectos construtivos. E durante muito tempo, tudo que se falava na PNH relativo à confortabilidade só se tratava de aspectos relativos ao que você usa para construir. Tá? Como é que você constrói e como você enfeita esse espaço. A cartilha da ambiência já começa a tirar a gente dessa área de confortabilidade de arquitetura ali, porque tem que trazer para dentro dessa conversa o indivíduo. Então, é a privacidade do indivíduo, a individualidade do indivíduo, e aí você começa a ter outras questões ligadas ali, que são um pouco mais do que só a conformação espacial. O segundo eixo é o eixo da produção de subjetividade, que trata basicamente quando ele fala da reunião dos profissionais envolvidos nos processos, é de trazer esse conhecimento dessas pessoas que vivem os ambientes todos os dias e que entendem e conhecem os processos de trabalho, para poder ajudar a discutir e sinalizar soluções que, às vezes, para nós técnicos, não são visíveis, porque muitos de nós não temos esse conhecimento de estar vivendo dentro da área de saúde. Viver hospital, viver saúde, estar dentro de uma unidade e conviver com o dia a dia ali, traz um conhecimento riquíssimo que a maior parte das pessoas que estão envolvidas nos processos de projetar arquitetura para a saúde, efetivamente não tem. Você tem normas, e algumas já bastante desatualizadas, né? A nossa própria RDC 50 ainda não finalizou o processo de mudança, de sair a última versão, muito por conta do Covid, mas ainda não temos.
E as pessoas aprendem em cursos e aprendem em palestras, mas o que você aprende no dia a dia de conviver com o ambiente de saúde te dá uma visão muito mais qualificada, na verdade, do que são os processos, de como eles acontecem, de quais são os intervenientes que atrapalham ou que ajudam a você definir o funcionamento de um ambiente de saúde. E muitas vezes o que você viu lá desenhado na norma, em qualquer norma, ele não é funcional para o ambiente. Você tem que pegar o que tem na norma e entender qual é o processo para poder juntar os dois e produzir um ambiente com mais qualidade. Então, trazer esses profissionais, essas pessoas que vivem, convivem com os processos para dentro da conversa é importantíssimo, porque eles sinalizam soluções que muito provavelmente você não vai ver se você não tem essa vivência dentro do ambiente de saúde. A ferramenta facilitadora do processo de trabalho nada mais é do que o resultado dessa segunda, né, da produção de subjetividade, que trata, essa subjetividade é a opinião, o conhecimento, o que essa pessoa pode produzir ali do conhecimento dela para o processo de projeto. Então, quando ela traz esse conhecimento, você pode efetivamente conseguir mudanças nesse processo de trabalho que são muito importantes pela discussão com esses profissionais, qualificando os ambientes que são projetados em função desse conhecimento também, e aí o processo de trabalho, obviamente, vai acontecer de uma forma muito mais fácil, porque a gente está falando com as pessoas que entendem como aquilo ali funciona. Só tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala disso, de não certificar processos errados, processos que não acontecem da forma correta, por conta de a pessoa conhece há 30 anos, então ela está falando a coisa mais certa. Parece dúbio, mas a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. O conhecimento é importante, mas não qualificar processo incorreto, vícios de processo, na verdade, também é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. E para isso, precisa conhecer o processo, precisa participar do processo, precisa ouvir muita gente que trabalha com aquilo ali, com aquele processo. Mas, de uma forma geral, esses três eixos tratam basicamente de trazer um indivíduo para dentro da conversa. Aqui ainda há muito o indivíduo prestador de serviço, o médico, a enfermagem, enfim, os profissionais de saúde. Mas é importante também tentar trazer para dentro dessa conversa a opinião do usuário paciente, do usuário acompanhante. Ainda dentro dessas questões ali, que são um resumo aqui, né? O espaço que visa a confortabilidade, que é o primeiro eixo, o espaço como ferramenta facilitadora do processo do trabalho, vindo desse espaço de encontro entre os sujeitos. Esses são os três nortes da cartilha da ambiência, que foi onde eu comecei a estudar ambiência lá, enfim, alguns anos atrás. Aqui, abrindo um pouquinho mais essas três questões, né, segundo lá a cartilha do Ministério da Saúde, como é que a gente consegue encontrar equilíbrio entre esses elementos? Não deixando de utilizar as questões relativas à percepção espacial e orientação, isso é importantíssimo para qualquer um que esteja dentro de um ambiente de saúde. Eu vou abrir um pouquinho mais essas questões à frente, vou só passar por elas aqui rapidinho. O conforto e a qualidade ambiental, que fala da conformação, da temperatura, enfim, da iluminação, de todos os componentes, né, do ambiente, qualquer um dos ambientes. Acessibilidade e segurança de todas as pessoas que habitam esse ambiente de saúde, que trabalham, que passam, que são tratadas ali. A ergonomia e o desenho universal para poder auxiliar nesses processos. O bem-estar e o acolhimento são fundamentais, são a base da experiência do paciente e do acompanhante no serviço de saúde, e o protagonismo e a participação dos usuários, de uma forma geral, não só os que são da área assistencial, mas, enfim, todos os demais que trabalham em cada um desses ambientes de saúde. Esses eixos, esses componentes, eles são muito importantes quando a gente começa a discutir qualquer questão relativa ao ambiente. Então, aqui, a qualificação dos ambientes de saúde através de discussões coletivas. Essas fotos são de oficinas de ambiência acontecidas em alguns lugares do Ministério da Saúde, justamente para poder fazer a discussão. Em geral, se faz grandes rodas de conversa, né, ou se junta a determinados grupos para poder discutir cada uma das intervenções que vão ser feitas e daí sim conseguir qualificar esse processo de projeto. Continua não sendo ainda uma coisa muito fácil de fazer, mas já é um exercício que a gente faz, pelo menos aqui,
nos projetos que são feitos para os hospitais no Rio de Janeiro, para os hospitais federais, a gente tenta sempre fazer esse tipo de discussão, não com tanta gente, né, porque senão você não consegue discutir um projeto com 30 pessoas na sala, acaba virando briga e não sai projeto nenhum, mas trazendo as pessoas que são as importantes naquele contexto ali, conversando um pouquinho com cada um, a gente vai construindo cada um dos projetos. Bom, falando daqueles aspectos ali de uma forma mais pontual. Quando a gente fala da percepção espacial e da orientação, a gente tem que pensar em como é que essas pessoas se sentem dentro de um hospital, por exemplo, de grande porte. Você normalmente já chega ali, se você é um paciente, já chega é, buscando um atendimento, você já não está bem de alguma coisa, já está preocupado com a sua saúde, perdão. Se você está em condições de andar pelo hospital, ou você vai encontrar um parente, um amigo que é paciente, é importante que você tenha direcionamento, que você tenha uma sinalização coerente, que você consiga encontrar os espaços, que você consiga ser bem atendido, que você consiga ter informação. Essa percepção espacial e orientação, ela não dizem respeito só ao espaço. Aí tem o exemplo das plaquinhas, dos totens, né? Mas é uma recepção bem feita também, uma qualificação de porta de entrada para poder orientar as pessoas, a forma com que essas pessoas são tratadas, tudo isso interfere nessa percepção que você tem do espaço. E se você consegue se encontrar dentro de um grande hospital, consegue caminhar, né, não só facilita a vida do paciente, mas também até alguns processos de trabalho que você tem que direcionar, tipo uma entrada de emergência, para onde é que aquele paciente entrou ali, qual é o caminho que é feito. Não só para orientar os pacientes, mas também as pessoas que trabalham saberem qual é o caminho que se faz com o paciente quando ele entra, qual é o processo de atendimento, qual é o caminho desse paciente. Então, a percepção espacial e a orientação são fundamentais. Conforto e a qualidade ambiental, óbvio. Um ambiente barulhento, um ambiente sujo, um ambiente maltratado, não vai te dar uma sensação tão legal quanto você ter lá uma área que é feita direcionada, uma área em que é tratada para não ter ruídos, enfim, principalmente áreas existenciais. O ruído ele tem que ser muito bem controlado. Um ambiente para a criança ter ali um desenho, uma forma, um tratamento que minimize, né, o estresse daquela criança que está sendo atendida, principalmente esses exames de imagem que até nós adultos ficamos bastante preocupados, né, incomodados de entrar naquelas máquinas ali, enfim, numa ressonância, num tomógrafo, ambiente de trabalho sem qualidade, com parede suja, equipamentos que não obedecem minimamente a qualquer necessidade de ergonomia, a questão da iluminação, que não só para o conforto, mas também para o trabalho assistencial é muito importante, uma iluminação mal feita pode botar em risco a vida de um paciente. Então, todas essas questões da conformação do ambiente relativas ao conforto e à qualidade, elas são importantíssimas para a percepção que você tem desse ambiente. As questões em relação à acessibilidade e segurança, ergonomia e desenho universal, sempre voltados para a qualificação da segurança do paciente e dos demais usuários também, os equipamentos se modificando, né, tendo a possibilidade de se modificar para poder atender a diferenciados pacientes e diferenciadas situações. É, a privacidade e o protagonismo dos usuários, isso é fundamental. A privacidade em qualquer âmbito da saúde, né? Do atendimento de saúde é fundamental. Então, pensar enfermarias compartilhadas, uma forma de você poder separar e dar privacidade para esse paciente. E a privacidade não é só visual, ela também é auditiva, né? Se a pessoa está escutando o que você está falando ali do lado, você já não se sente com tanta privacidade assim. E a possibilidade de trazer as pessoas para a conversa, enfim, de cada um dos ambientes de saúde também é importantíssima. Olhar bastante para a questão das condições de trabalho dos profissionais e dos auxiliares, porque senão eles é que acabam ficando doentes, né? Como é a brincadeira desse slide, você não está se sentindo muito bem, por que não avisa a enfermeira? Poxa, mas eu sou a enfermeira. Porque se você não prepara um ambiente para os profissionais também, eles têm muita dificuldade de fazer o próprio trabalho e acabam adoecendo em função de um ambiente que não seja bem planejado.
Então, é só para frisar, né? Esses são aspectos que a gente tem que considerar em qualquer composição de um ambiente ou das ambiências. É a noção de espaço pessoal de cada um, como é a pessoa consegue se encontrar nesse ambiente, a possibilidade de controle, que pode ser desde a possibilidade de apagar a luz, abrir uma janela, enfim, apropriação e identidade, se ela consegue se enxergar dentro daquilo ali como passível de usufruir daquele serviço, ter alguma coisa que ela se identifique, as questões relativas à privacidade, que são importantíssimas, a territorialidade está muito mais ligada, na verdade, a quem faz o serviço, né? Enfim, quem trabalha e se apropria dos ambientes, a percepção ambiental como um todo, e todos os aspectos relativos à cultura e à simbologia, enfim, à afetividade das pessoas em relação a cada um desses ambientes. Esses aspectos têm que ser considerados em qualquer projeto que a gente faça. E isso são aspectos que já vêm sendo discutidos por grandes arquitetos da área de saúde, que já falam há bastante tempo, né, sobre essa necessidade de mudar a forma de projetar. Então, rever método, metodologia, trazer um pouco os hospitais e a saúde para a função de curar, e não só a tecnologia, trazer o usuário para o protagonismo do tratamento, porque ele é o ator principal de qualquer processo de atendimento à saúde, e resgatar a dimensão humana. Então, a gente está voltando novamente para dentro da pessoa, do sujeito, do usuário, que vai usufruir desse nosso espaço, e a gente tem que pensar em como é que ele se relaciona com esse ambiente. Bom, passando rapidinho sobre esses aspectos relativos ao ambiente de nascer, que foi o que a gente usou na tese, né? Toda a legislação e normatização, as práticas da OMS, as questões relativas a acolhimento, privacidade e presença do acompanhante, que são questões muito sérias em relação a qualquer ambiente de saúde destinado ao parto e ao nascimento. A discussão da humanização do parto, que vem lá desde 80 mudando, mas que nas últimas décadas andou bastante, mudou bastante. E em relação a todos esses itens aqui, o resultado final, nas discussões do Ministério da Saúde em relação a isso, surgem os centros de parto normal, que são assim uma alternativa bastante racional para todas essas questões que são colocadas ali. A gente consegue, no centro de parto normal, trazer um pedacinho de cada coisa dessas discussões e tentar fazer ambientes que são mais qualificados para o parto e nascimento, que são as áreas mais diferenciadas, ao meu ver, né, da saúde, porque você não vai lá para se tratar. Gravidez não é doença e parto é uma celebração. Então, assim, é completamente diferente de qualquer outra coisa que você vai fazer num ambiente de saúde, ter um filho e nascer. Tá? Então, algumas medidas que você tem que considerar para qualificar o ambiente de parto são principalmente a presença do acompanhante nas salas de parto. Isso é fundamental por conta de vários fatores, principalmente de proteção dessas mulheres, dessas mães, e delas se sentirem acompanhadas, cuidadas, protegidas e ficarem à vontade lá para ter os seus filhos sem estar preocupada com o meio externo. Trazer um pouco essa conformação de ambiente familiar, claro, quando é possível. Isso acontece muito nas casas de parto, né, semelhantes ao quarto de uma casa. É óbvio que nem todo hospital vai conseguir ter essa conformação, mas você pode trabalhar o ambiente para trazer informações que sejam mais próximas do ambiente, dar uma possibilidade de você colocar, guardar as suas coisas, enfim, de ter uma identidade da mulher ali, seja lá o sapatinho da criança na porta, enfim, qualificar o acesso e as portas de entrada. Isso é muito importante, né? Porque é a chegada da família para botar esta criança no mundo. Então, assim, o primeiro atendimento que ela tem é fundamental, porque ela vai se sentir acolhida e em segurança dali em diante. Se o acolhimento não for bom, você imagina como é o restante do processo de parto até essa criança nascer. E o centro de parto natural é uma alternativa que surge justamente para poder juntar todas essas coisas e tentar configurar. Esse desenho é o desenho do projeto padrão do Ministério da Saúde, ele está dentro da cartilha da Rede Cegonha, enfim, de conformação ambiental. Não vou nem entrar na discussão de projeto padrão, enfim, a gente vive num país de dimensões continentais, eu também me arrepio um pouco quando escuto falar em projeto padrão, mas tem determinados lugares do Brasil que você não tem nenhum profissional de saúde que possa chegar, profissional
profissional de arquitetura que possa chegar e fazer um projeto, enfim. Então, esse projeto padrão surge como uma alternativa para quem não tem condições de fazer o seu projeto específico. Você tem ali um pacote, é um pacote bem basicão, né? Assim, de um centro de parto, tem ali os quartos PPPs, assim, a recepção, a área de deambulação. Isso é um desenho básico de uma casa de parto, né? De um CPM. Ele vem com essa plantinha baixa, ele vem com as plantas com as perspectivas para mostrar como é que é essa cara. Não quer dizer que todos eles tenham que ser amarelinho, de telhadinho vermelho, mas ele, como vem um pacote, ele vem trazendo essas plantinhas ali, que se quisesse construir, tem as plantas de instalações elétricas e sanitárias, por aí vai. Esses dois desenhos aqui já o quarto PPP, como era na primeira cartilha da Rede Cegonha, que ele tinha esse redondinho ali, enfim, ele agora mudou para esse com conformação mais quadradinha, um tem a banheira, o outro não tem a banheira, a diferença básica de um para o outro, mas tem ali a questão de tirar a cama da frente da porta para dar privacidade para a mãe, tem ali a área externa para ela poder ter acesso ao ambiente externo e poder andar, enfim, enquanto está no processo de parto. Essa tipologia de ambiente, a mulher vai ficar ali com a família dela, com quem ela decidir que seja o acompanhante, porque isso quem escolhe é a parturiente, quem é o acompanhante dela, e ela se sente segura, ela tem um ambiente só dela. Algumas unidades você vai ficar nesse quarto PPP durante um determinado tempo, às vezes 1 hora, 2 horas, dependendo no mínimo 1 hora, para ir para um outro lugar. Se for numa casa de parto, você fica lá todo o período que você precisa ficar. 24 horas, 48 horas até sair. Eu tenho aqui uns exemplos que eu vou passar bem rapidinho, que é para ver que assim, o projeto padrão está lá, mas isso não está amarrado. Esses são exemplos de projetos de graduação, falando de quarto PPP, e tem toda a conformação diferenciada. Cada um dos nossos graduandos ali em arquitetura inventaram um quarto PPP de uma forma completamente diferente, e é para a gente ver que não precisa ficar preso num projeto ortogonal, né? Você pode fazer o quarto da forma que você bem entender, desde que ele atenda a premissa de dar conforto, privacidade, enfim, que ele consiga atender as mães e as famílias da melhor forma possível, considerando o que a gente falou lá atrás: percepção, orientação, conforto, protagonismo e por aí vai. Bom, importante pensar nesse teu quarto PPP ali, que você tem que ter a relação controle e autonomia, sensação de liberdade para ir e vir, sensação somente não, a possibilidade de ir e vir, por isso aqueles solares, né? A possibilidade de você ter a presença de familiares e amigos, acompanhantes que a mulher quiser ter, para trazer segurança e proteção. A própria conformação do quarto PPP traz a privacidade, o controle, entra quem você quiser, enfim, a territorialidade, você está num ambiente sozinho ali, que naquele momento é só seu. E nas casas de parto, normalmente, esse ambiente traz a possibilidade de reconhecimento e apropriação, porque ele tem uma cara muito de casa, né? Nem todos os centros de parto natural são assim. Eu vou passar rapidinho por isso aqui, porque são tabelas relativas à descrição e conformação, como são os tipos. Isso está disponível também. Tem cartilhas do Ministério da Saúde normativas que disponibilizam isso, então acho que a gente pode passar um pouquinho. Só voltar. Só uma curiosidade. Antes de eu falar da casa de parto, vou voltar aqui só um instantinho para mostrar para vocês que aqui no cantinho, à minha esquerda, não sei que lado vocês estão vendo, tem ali o parâmetro para implantação do centro de parto normal. E ele diz, dependendo de quantos mil habitantes tem a cada município, qual é o número de centros de parto que deveria ter. Em relação a essa tabela, o Rio de Janeiro tem aqui, em 2020, aproximadamente 6 milhões e 700 mil, quase 7 milhões de habitantes, e deveria ter, então, aproximadamente 5 centros de parto normal. Nós temos um centro de parto normal com esta configuração de centro de parto normal perihospitalar, o que seriam as casas de parto. Não estou falando de centros de parto dentro de hospital, que são só os quartinhos PPP, a mulher tem o bebê, fica a hora de ouro, sai dali, vai ser internada, e ele não funciona com essa característica de você ficar ali pré-parto, parto, pós-parto, durante todo o período até a recuperação e saída. Então, nós temos um gap aqui no Rio de Janeiro de falta de pelo menos 4 casas de parto além das que nós temos. E aí a gente entra
no assunto, né, casa de parto da Davi Capistrano Filho, a casinha que foi lá um dos exemplos da minha tese e é um dos lugares mais maravilhosos que eu já tive o prazer de conhecer para a saúde, em todos os que eu já pisei ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos. A casa de parto é isso mesmo que a gente está vendo ali. É uma casinha, é, num terreno pequenininha, vou passar um pouquinho mais para frente, ela fica dentro da área programática de saúde 5.1. O Rio de Janeiro ele é dividido em 5 áreas programáticas de saúde, né, o município, e ele está dentro dessas 5 áreas. Tem a área 5.0, que se divide em mais 5 áreas, ela está dentro da CAP 5.1, que fica em Realengo, um bairro da Zona Oeste, extremamente quente, extremamente árido, e ali a gente tem a casinha, que dá para ver pelo telhado ali, que é uma casinha mesmo. Acho que está um pouquinho mais para frente aqui a implantação. Eu vou passar e depois eu volto para vocês. É uma casinha implantada. Passou demais? É uma casinha implantada num terreno que ocupa metade de um quarteirão, a outra metade é uma praça. Basicamente é isso que a gente tem ali. É, a planta. Tá pequenininha aqui, mas eu acho que dá para entender bem. Entrando pela parte de baixo ali, tem uma recepção principal, que todo mundo chega por ali, basicamente, para os atendimentos normais, funcionário, enfim, todo mundo entra por ali. Do lado direito, a gente tem 2 consultórios, que às vezes viram também quartos para acontecerem partos, se a casa estiver cheia. Do lado esquerdo, uma área de uma sala de utilidades, enfim, uma sala de reuniões, acontecem todas as palestras que eles dão ali, as reuniões de grupo. Nós temos o salmãozinho ali em cima, são os 3 quartos PPPs principais. O amarelo também era um quarto PPP a princípio, mas ele acabou virando uma área para descanso dos profissionais que ficam lá em plantão. A gente tem ali no meio a área de administração, que é uma salinha de administração, algumas áreas em azul, que são áreas de serviço, expurgo, uma área de lavanderia, enfim, um vestiário para os funcionários da limpeza que fica do lado de fora, uma copa-cozinha como a da nossa casa, cheguei lá várias vezes, tinha cheiro de bolo no ar, enfim. E ali à esquerda, o vermelhinho, é a única sala que tem equipamento médico, que tem lá uma cama e um berço aquecido, com cara de hospital, porque fora isso você vai encontrar camas, enfim, a cara de casa. Então, assim, é a casinha e é uma casinha. Tá voltando aqui para mostrar as características da casa de parto. Então, eles atendem lá, vai ser demais de novo. Eles atendem lá paciente com risco mínimo, isso é importante colocar, né? Nem todo mundo pode ter seus bebês numa casa de parto, porque lá não tem médico, o atendimento é todo feito por enfermeiras obstétricas, então, assim, não são feitas cesarianas, não é feita nenhuma intervenção, então, essa paciente, ela é acompanhada desde o mais cedo possível pela equipe da casa de parto, e é um controle muito grande da saúde, com exames, com oficinas, com instruções, porque elas não podem ter nenhuma possibilidade de intercorrência. Então, se ela começa a ter pressão alta, se ela tem diabetes, se ela tem bronquite, ela não pode ter esse bebê lá, ela vai ser encaminhada para uma outra área. E tem um máximo de idade gestacional para que ela possa ser atendida em função de você poder fazer justamente esse acompanhamento. Durante todo o processo de pré-natal, ela tem que participar, essa participação é obrigatória, de diversas oficinas de esclarecimento sobre vários assuntos relativos ao parto. Tá? Desde como é o parto natural até cuidados com o bebê, e isso acontece também depois do parto, depois que os bebês nascem, continuam havendo outras oficinas para o cuidado dessa mulher, como é que ela está se vendo, como é que voltou a relação dela em família, com o marido, como ela está se relacionando com o filho. Então, todos esses cuidados são feitos desde antes do bebê nascer até depois, quando os bebês já nasceram e as mães voltam para lá e as famílias voltam para lá. Tá? Então, esse pré-natal ele é completamente diferenciado e a abordagem é completamente diferenciada. Então, assim, certeza que a mulher quer ter o bebê pelo parto natural, ela tem que ter certeza, porque é o parto realmente natural, não tem médico, não tem anestesia. Muita oferta de informação sobre como é o parto natural, sobre o que envolve isso. Completo controle dessa mulher sobre as condições de saúde, de como ela está, como está a saúde,
por conta de não minimizar qualquer risco de intercorrência com a mãe e com o bebê. A família, o acompanhante que ela indicar, participa de todo o processo. Numa das minhas visitas lá, tinha uma mãe tendo um bebê e o filho dela estava lá acompanhando, uma criança de 10, 11 anos de idade, acompanhando o nascimento do irmãozinho de boa, porque ele foi em todas as oficinas, então ele sabia o que esperar, não era uma surpresa, não era assustador, não era nada de outro mundo, ele está vendo o irmão vir ao mundo. Empatia e respeito para os clientes. Clientes é como são chamados os pais e as mães, enfim, que vão ter seus bebês lá, porque é assim que eles são vistos pelos profissionais. Não pacientes, mas clientes. E conhecimento e confiança nos profissionais que vão atuar no parto, porque eles são conhecidos desde o começo. Você sabe quem vai estar lá no seu parto, você conhece as pessoas que estão ali em volta, então isso faz uma diferença fundamental na qualidade do atendimento e na qualidade da segurança que essa família recebe dentro dessa casa de parto. Esse trabalho que foi feito na casa de parto teve uma pesquisa, teve uma metodologia de pesquisa utilizada, né? Eu vou passar um pouquinho mais na frente, que foi uma infinidade de formulários, enfim, de uma ferramenta metodológica para medir aquelas questões todas que eu estava apontando ali antes. Aí você chega na casa de parto, você encontra isso aqui, ó. É a mãe lá recebendo massagem no pé, é um ambiente que parece uma casinha, as coisas meio que fora do lugar, tem a plantinha de plástico, tem um mural ali que as pessoas vão lá e fazem suas mensagens e colocam. A equipe de enfermagem reunida na copa com o pessoal da limpeza, com o pessoal da cozinha, fazendo comida, comendo um bolo, enfim, essa carinha de casa. Tudo isso são itens que a gente encontra lá dentro. Os ambientes são todos eles muito lúdicos. Então, você não tem a cama hospitalar, você tem uma cama de casal. E eu encontrei lá várias vezes o bebê recém-nascido com a mãe e o marido dormindo lá. Parecia que ele tinha tido o bebê, né? Ele estava cansado. A família entra, senta, as mensagens se repetem pelos ambientes. Então, é extremamente. A mensagem que esse ambiente passa é de extremo conforto, de extrema familiaridade, de extrema segurança para todo mundo que está lá. Então, assim, esses foram os itens que foram relacionados, porque a gente teve que fazer uma medição, óbvio, né, para ter um resultado para a tese, a gente teve que fazer uma medição, enfim, baseado no instrumento de pesquisa. Então, todos esses itens aqui foram relacionados. Confortabilidade, se tinha acesso à natureza, ao ar livre, conforto, controle. Esses itens eles foram formatados em uma ferramenta chamada Aspect, que é uma evolução do IDET. São duas ferramentas inglesas do Ministério da Saúde em inglês. O Aspect ele se relaciona diretamente com aspectos relativos à ambiência. O EDET ele está mais ligado à função, à técnica. Então, esse é uma evolução daquele, e o Aspect foi o que eu utilizei na pesquisa. Só para exemplificar para vocês, esse é um dos formulários, eu trouxe dois aqui, que falava sobre a questão da privacidade, companhia e dignidade, com seus 5 itens de perguntas ali e respostas. O segundo aqui tratava das vistas externas, o acesso às vistas externas. Esses formulários eram todos em inglês, eles foram todos traduzidos, eles todos tiveram que ser refeitos, na verdade, né, para se adequar a condições brasileiras. A gente estava tratando com formulários que falavam da Inglaterra, que cultura diferente, temperatura diferente, um clima diferente, enfim. Então, todas essas questões ali, B1, B2, B3, todas elas foram traduzidas, adequadas e foram... todas elas tiveram que ser embasadas em literatura técnica aqui nossa, do nosso clima, do nosso ambiente, do nosso país, para poder se validar esse formulário, para poder atender. E aí, eram 9 formulários, aproximadamente com 5 perguntas, 45 perguntas para mulheres que acabaram de ter o bebê e estão lá cansados, querendo dormir, com uma criança chorando. Foi muito difícil fazer essa pesquisa. Mas, no final das contas, o resultado é compilado. A primeira planilha ali é a compilação, a segunda aqui a gente fez uma observação de desvio padrão para poder qualificar ainda mais o resultado, e aí eles davam opinião sobre cada um daqueles aspectos, dizendo se eles concordavam, não concordavam, se tinha, se não tinha. Até essa questão da legenda eu tive que fazer uma tradução para as pessoas poderem entender mais ou menos o que estava querendo dizer ali, porque a forma com que veio da ferramenta da Inglaterra era complicada para as pessoas entenderem. Então, o verdinho ali que a gente está vendo geral é o melhor resultado possível, fica entre o 6 e o 4, que diz que
A casa de parto tem exatamente aquilo ali, eu tenho muito daquilo ali, eu tenho. Está muito próximo de alcançar o ideal de cada uma daquelas pessoas em relação à privacidade, companhia, dignidade, acesso a vistas externas, à natureza, ao ar livre, conforto, controle, conseguir ler o lugar, aparência interna. O que teve um pouquinho mais de dificuldade foi em relação as instalações, falando especificamente de banheiros, e a questão do acesso, porque realmente é um lugar complicado de você chegar, e isso, para quem vai ter um bebê, é uma coisa complicada. Então, assim, relendo ali, né, o planejamento e o desenho dos ambientes, desde essa configuração de casa até a possibilidade de você encontrar ali todos os equipamentos que são ligados ao parto natural, né, as bolas, as cordas, enfim, a cama de casal, a banheira, tudo isso proporciona para a mulher escolher de que forma que ela quer ter o bebê dela, se ela quer ter o bebê dela deitada na cama, se ela quer ter o bebê de cócoras, se ela quer ter o bebê na banheira, isso é ela que resolve. Se ela tiver condições de segurança para poder ter o bebê dessa forma, é uma opção completamente dela, e o pessoal da casa de parto acompanha isso o tempo inteiro, sempre ali, a família acompanha com toda a liberdade. Essas fotos todas que vocês estão vendo são fotos da casa de parto, eles têm uma página, né, na internet, os amigos da casa de parto, tem pelo menos 2 ou 3 grupos que são de amigos, que são de apoiadores da casa de parto. Então, isso traz para a gente a concretização do que sugere o conceito de ambiência, né? A relação do indivíduo com o ambiente, ela é completa ali. As pessoas, elas vão, elas têm seus bebês e elas voltam porque elas se encontram, elas são bem tratadas, elas se reconhecem, elas são respeitadas, elas têm as expectativas atendidas. Eu não tive uma reclamação, a não ser do banheiro, que todos nós reclamamos conjuntamente disso, por conta do tempo. A casa de parto acabou de fazer 16 anos de idade e ela nunca teve mudança na sua configuração física. Muitas das reformas que foram feitas lá foram iniciativa dos grupos de apoio. Então, para uma casinha de 16 anos, ela está muito bem cuidada e muito bem guardada. Tá? Então, assim, ela atende às expectativas e não dá margem para que os medos, né, que as pessoas normalmente têm ligados ao parto, a história da mãe, a história da avó, enfim, do parto normal, que vai sentir dor, tudo isso vai sendo esclarecido ao longo do processo, e as mulheres vão para lá com muito conforto para ter os seus filhos, apesar da gente estar falando ambientalmente de uma casinha. É, Todos esses ambientes que são ali subjetivos acabam trazendo para essas mulheres essa gama, né, de sensações, que, em conjunto com aquele ambiente ali que ela se reconhece, traz uma experiência muito legal e muito particular. E eu não tive filho lá, óbvio, né, mas isso foi o que eu ouvi de todas as pessoas com quem eu conversei na casa de parto ao longo do tempo que eu passei lá dentro, assistindo oficina, sentando na sala, entrando nos quartos para poder fazer a minha pesquisa. É, é bom deixar claro, né, como diz ali no final, que esses aspectos formais são muito importantes, todos eles, questão da configuração, do quarto ser particular, de você conseguir entrar, de você conseguir ter privacidade, de você ter opção de escolha, mas principalmente saber que isso não funciona sozinho, né? O quarto PPP é uma ferramenta maravilhosa para o parto, mas ele não se resume no que você precisa proporcionar para que esse parto aconteça da forma mais segura e mais feliz possível. Porque a ambiência, ela não diz respeito, como eu falei lá no início, só a configuração e a estrutura física. Isso é uma parte. Todo esse conjunto de coisas que tem ali em volta se unem para qualificar essa experiência que eu ouvi repetidas vezes ali das pessoas, que é uma experiência fantástica. Se vocês procurarem, vocês têm vídeos falando sobre isso, vocês têm textos falando sobre isso. A casa de parto é muito estudada por vários acadêmicos. A arquitetura eu não tinha visto nenhum, acho que o meu trabalho é o primeiro, mas tem um montão de gente que fala sobre a casa de parto em vários aspectos, e as experiências são sempre todas muito legais. Então, assim, além da configuração física, tem todo esse contexto, né, em volta do tratamento, da forma, do cuidado, do carinho, e de uma equipe de profissionais fantástica, muito bem treinada, que prepara, inclusive, outros profissionais para multiplicar o conhecimento, né? Eles não são uma maternidade escola, mas são uma casa de parto escola. E eles recebem lá estudantes, enfim, de enfermagem para poder qualificar e para poder preparar, para ensinar esse trabalho que é feito ali e multiplicar isso para outros lugares parecidos.
Bom, e esse é um modelo tão legal, é um modelo que podia atender a tantas áreas que a gente tem necessidade, né? Vazios de áreas de atendimento para o parto dessa forma. Aqui no próprio Rio de Janeiro, a gente tem uma área, uma cidade imensa dessa, que você centraliza, basicamente, trazendo para cá, para o centro da cidade, para as áreas da Zona Sul, a maior parte dos equipamentos relativos a isso, a gente tem, óbvio, né, na Zona Oeste, algumas unidades que tratam de parto, hospitais especializados, mas, assim, para atender a gama de pessoas que tem a necessidade, ainda não é suficiente. Muita gente vem ter os seus bebês na casa de parto das áreas mais diferentes da cidade. A pessoa sai quase que de um outro município, às vezes, para ter o bebê na casa de parto aqui, porque ela não tem um serviço como esse em nenhum outro lugar da cidade. Como esse, exatamente, não tem. E para parto natural, as alternativas também não são muitas. Então, é uma coisa fácil de você construir, uma estrutura bem pequenininha, que não custa muito caro, que você pode implantar basicamente em qualquer área, com um atendimento muito qualificado e que podia trazer essa qualidade também de atendimento para várias outras mulheres, para várias outras famílias, e a gente aqui só tem essa aqui, a nossa casa de parto querida, é um lugar pelo qual eu tenho muito carinho, e nós poderíamos ter pelo menos as outras quatro, né, que normativamente o município deveria ter e não tem. Então, assim, eu falo muito da casa de parto por conta de achar que é uma ferramenta, é um equipamento assistencial muito importante que tem que ser multiplicado, né? Que precisa ser multiplicado, porque a qualidade do atendimento que é dado é muito importante e é muito grande, e isso faz com que as pessoas que têm os seus bebês lá, elas retornem. Essas fotos que vocês estão vendo são de mutirões que são feitos pelas famílias para cuidar da casa de parto, para reformar a casa de parto, para pintar a casa de parto, para não deixar fechar a casa de parto, porque isso aconteceu, foram várias tentativas de fechamento por conta de lobbies diversos, enfim, não vem ao caso, mas as pessoas vão para a porta, elas fazem passeata, elas dizem que a casa de parto vai estar lá sim, e que ela vai acontecer sim, e que esse serviço precisa, é necessário e ele precisa acontecer sim. Então, eu quero agradecer muito a Casa de Parto de ter me deixado entrar, né, e de virar fã, e mostrar quanto mais eu puder mostrar e multiplicar esse conhecimento de que existem lugares como esse e que nós, arquitetos, temos a responsabilidade de trazer isso, pelo menos para o nosso conhecimento, né, de que não é um hospital maravilhoso de primeira linha, com granitos e por aí vai, mas que é um equipamento simples, fácil de construir, com uma qualidade imensa de atendimento. Então, ele precisa ser multiplicado. Eu acho que era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. É, aqui no último slide estão os meus contatos. Se alguém quiser alguma informação, tiver curiosidade, quiser saber mais alguma coisa sobre esse assunto, pode mandar um e-mail, demora um pouquinho, mas eu respondo a todo mundo. É, agradecer a todo mundo pela atenção e agradecer às professoras Maria Ângela Dias e Ethel Pinheiro Santana, que foram as minhas orientadoras formal e informal no doutorado, porque em épocas como essa em que o ensino está sendo tão complicado, né, pandemia, enfim, situação toda que a gente tem vivido, é importante falar que tem professores que essencialmente nasceram para isso. E a forma com que eles levam o ensino e trazem para a gente a parceria, eles fazem com que a gente consiga ampliar e fazer germinar conhecimento. Isso é muito importante. Agradecer de novo ao IPH pela oportunidade de mostrar esse trabalho aqui. E, gente, vamos fazer casa de parto. Casa de parto é um negócio muito legal. É isso.